Ao vivo. Estamos ao vivo, Verinha, pode começar. Olá a todos. O tema principal da live, nesse momento, é a proposta de emenda à Constituição, a PEC 32 de 2020, que trata da reforma administrativa. E a principal pergunta aos participantes é: a reforma é mesmo necessária? E, em sendo, de que reforma a gente está falando? Assim, dou boas-vindas a todos os participantes, a todos que estão aqui acompanhando pelo Facebook do SINDI-MPU, essa live, que é muito importante, e a gente vê que na data em que se comemora o Dia do Servidor, nesse 28 de outubro, essa live do Sindicato Nacional dos Servidores do MPU, SINDI-MPU, do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, e da Escola Superior do Ministério Público da União, ESMPU, debate detalhes do texto dessa proposta. A proposta estabelece regras para uma reforma da administração. A gente convida, por isso, não apenas os servidores para acompanhar essa live, mas toda a sociedade, porque é um assunto que vai mudar de forma radical tudo que a gente conhece até o momento como serviço público. E lembrando também que esse é o primeiro debate do SINDI-MPU que traz especialistas com visões, convicções e expectativas contrárias sobre esse assunto. Do ponto de vista do serviço público, os servidores acham que têm sofrido ataques reiterados dos últimos governos, recentemente até ofensas graves. Atualmente, apesar de tudo isso, eles são cobrados para dar a chamada cota de sacrifício. Isso é feito sem que se leve em consideração a importância do funcionalismo, que em várias ocasiões, principalmente nesse momento de pandemia pela Covid-19, atendeu a população salvando vidas e correndo o risco de perder a própria vida. E nesse contexto, ficou claro que o serviço público, segundo os servidores, precisa de mais braços, de remunerações compatíveis e correção do poder de compra. Por outro lado, para alguns especialistas e parlamentares, a situação é diferente. Eles acham que a PEC 32, 2020, foi tímida. Deve ser ampliada para membros de poderes, deve permitir demissão sumária por insuficiência de desempenho, reduzir o salário de acesso ao serviço público e até extinguir a estabilidade em alguns casos. Nesse debate vão participar o deputado Kim Kataguiri, que é do DEM de São Paulo, que é cofundador e coordenador do Movimento Brasil Livre e um dos principais defensores do movimento liberal brasileiro moderno. Nesse momento, ele ainda não está conosco, vai chegar um pouquinho depois, mas nós vamos aguardar, porque ele já entra para participar dessa live. Também conosco vai estar a economista Ana Carla Abrão, que é especialista em finanças, risco e políticas públicas. Passou grande parte da vida profissional na indústria financeira, com reconhecida experiência em serviços e regulação financeira, e também esteve no setor público. Ana Carla é doutora em Economia pela Universidade de São Paulo, mestre pela EPGF-GV e bacharel em Economia pela Universidade de Brasília. Estará também conosco Eduardo Moreira, que é formado em Engenharia pela PUC do Rio de Janeiro, estudou Economia na Universidade da Califórnia de San Diego, a UCSD, e, além de empresário, Moreira é palestrante, escritor, dramaturgo, apresentador e ex-banqueiro de investimentos. Também conosco teremos a participação do advogado Bruno Rocha, especialista em direito sindical, formado pela PUC de Minas Gerais. É bom avisar que os palestrantes terão 5 minutos para suas exposições e também que nunca é demais lembrar
a gente espera que o debate permaneça num bom nível. E para falar um pouco mais da atuação dos servidores nesse novo cenário mundial e do que exatamente o funcionalismo considera inegociável nessa reforma administrativa, vamos ouvir o diretor executivo do SINDI-MPU, Adriel Gael. Adriel Gael, 5 minutos, por favor. Olá, Adriel. Obrigado, Vera. Quero agradecer aí a todos os participantes por ter aceito o convite do SINDI-MPU, que inova por trazer debatedores com visões contrárias e favoráveis à PEC 32, né? Agradecer a presença da doutora Ana Carla, do Eduardo Moreira, do Renato Cantoni, do Bruno Rocha, aguardar a entrada aqui do deputado Kim Kataguiri. E o SINDI-MPU tem se posicionado, como todas as entidades defensoras de servidores, né, contrário à PEC, né, a PEC 32, justamente porque ela é uma PEC que foi apresentada, né, num momento muito, muito delicado que o nosso país atravessa, né, com a questão do coronavírus, né, já somos aí mais de 150 mil mortes, né, é um momento inoportuno para a sociedade brasileira. Os servidores estão desmobilizados porque estão, sim, cumprindo a quarentena, as regras de isolamento social. Muitos órgãos colocaram seus servidores em teletrabalho, então os sindicatos não estão com o seu poder de mobilização 100%, né? E o que nos restou foi fazer esses eventos que a gente tem, de acordo com que é o que a tecnologia nos possibilita, essas lives, né, para debater a proposta em si e ver a visão aí dos colegas debatedores. O SINDI-MPU, aqui na figura do diretor executivo, parabeniza, né, a cada um dos colegas aí que já colocam. A gente conhece o posicionamento, tenho acompanhado todas as lives que são feitas aí com temática da PEC, né, e eu queria aqui ceder um pouquinho do meu tempo para que o nosso colega Renato Cantoni fale um pouquinho sobre a perspectiva dele com relação a essa temática, se você não for passar a palavra para ele. Obrigado. Boa tarde a todos. Parabenizar os colegas que vieram aí, o Bruno, o Adriel, o Eduardo Moreira, a Ana Carla, estamos aguardando aí na entrada do deputado. A visão que nós temos como servidor público do sindicato é que, mais uma vez, estamos sendo atropelados na reforma e que a reforma é só para o baixo clero do serviço público. Mais uma vez, ela é segmentada e ela não tem isonomia, ou seja, se reforma somente o lado mais fraco da corda novamente. Muita coisa vem se falando que o servidor público tem 60 dias de férias, a justificativa que o servidor público tem super salários, mas esse não é a base, não é a grande maioria do serviço público, porque quando a gente está falando do serviço público da reforma, a grande massa está nas prefeituras, nos governos dos estados, os professores, os médicos nos postos de saúde, com baixos salários, não só baixos salários de ingresso, como baixos salários de final de carreira. Então, essa reforma vem somente a atropelar o serviço público, a desmontar o Estado brasileiro, a desmontar o Estado social brasileiro. Porque quando você retira a estabilidade do servidor público e você permite que um prefeito entre e troque todo o seu corpo de funcionários, você passa a ter servidores de governo e não servidores de Estado, para uma política de Estado, servidores que vão atuar em função daquele governo, de proteger o seu emprego, que é natural para cada um. Então, a nossa visão realmente é que o momento é inoportuno porque nós não conseguimos demonstrar num debate claro essa realidade do serviço público brasileiro. Esse é só um tema para começar, né, a colocar, e aí queremos realmente escutar os especialistas que têm mais conhecimento e poder aportar quando for possível nesse debate. Muito obrigado, Gael. Muito obrigado, Cantoni. A palavra agora está com a
Economista Ana Carla Abrão, 5 minutos a senhora tem. Muito obrigada, Vera. Prazer estar aqui nesse debate mediado por você e, obviamente, né, agradeço o convite, agradeço em particular, né, ao SINDMP que promoveu esse debate, um debate plural, pelo qual eu acho que a gente, mais uma vez, né, precisa, nesse momento em que eu acho que o Brasil está tão polarizado, a gente tem visto tanta intolerância, é de fato uma alegria poder estar aqui, poder compartilhar com vocês as minhas visões, que quem me conhece, quem me acompanha no Twitter sabe que é uma visão que é muito forte em relação à defesa de uma reforma administrativa. Então, eu agradeço a vocês pelo convite, pelo convite democrático e pela possibilidade aqui de expor, com todo o respeito que eu tenho aos servidores públicos do nosso país, as minhas ideias e por que eu defendo essa reforma. Eu queria aqui, antes de começar, parabenizar o servidor público pelo Dia do Servidor Público e lembrar que eu tenho a honra de ter sido servidora concursada. Esse é um fato que eu acho que algumas pessoas não sabem. Quantas vezes eu sou atacada nas redes sociais, dizendo que, porque a senhora nunca fez um concurso, não sabe o que é passar num concurso. Eu tenho muita honra de, sim, ter passado no concurso para analista do Banco Central e ter servido como servidora pública durante 3 anos nessa instituição, que é uma instituição de excelência, como todos sabem. Então, eu queria parabenizar o servidor público pelo seu dia e falar aqui um pouquinho, né, não vamos necessariamente entrar nesses 5 minutos na proposta em particular, eu mesma tenho enormes restrições à proposta que foi colocada pelo governo, mas eu sempre digo, o mérito dela, primeiro, é colocar o debate, é uma prerrogativa do Executivo apresentar esse projeto de reforma administrativa no Congresso Nacional para que a gente possa começar esse debate, e isso foi feito. Está dando problema. Estão me ouvindo agora? Sim. Então, aqui continuando, com todos os defeitos que essa proposta apresenta, ela tem este mérito e ela tem alguns pontos, devo dizer aqui, que são pontos muito positivos também. Mas a gente vai entrar na proposta depois. O que eu quero colocar aqui, que vai bem de encontro com as primeiras falas que eu ouvi, mais uma vez, com todo respeito, eu acho que uma proposta séria, completa, correta de reforma administrativa, que eu acredito que nós temos todas as condições de fazê-la com o Congresso Nacional atuando, ela não vai contra o servidor. Ela, na verdade, vai a favor do servidor público. É uma proposta de reforma administrativa que atinja a desigualdade salarial que existe dentro do serviço público, que devemos lembrar, é muito superior à desigualdade salarial que existe no Brasil como um todo. Uma proposta de reforma administrativa que dê condições de trabalho ao servidor público, principalmente a massa de servidores públicos que está lá na ponta, lidando com o cidadão na saúde, na educação, na segurança pública, nos órgãos de atendimento ao cidadão, e que hoje nós sabemos que não tem condições adequadas de trabalho, que não tem investimento em capacitação, que não tem valorização. Uma proposta de reforma administrativa, ela pode gerar uma melhora, deve gerar uma melhora no serviço público e não a deterioração do serviço público. Ela deve gerar a valorização do servidor público e não seu desmonte. Essa é a proposta que eu defendo e que eu acredito que nós, como brasileiros, temos todas as condições de elaborar uma proposta dessa. Nós temos um Congresso Nacional que tem todas as condições de elaborar, trabalhar e apresentar e melhorar a proposta que está lá para que a gente chegue nesse resultado. Então, minha posição aqui é de defesa contundente de uma reforma administrativa, porque, no meu entendimento, a máquina pública atual, da forma como ela opera, ela hoje é uma grande geradora de desigualdades, porque não presta um serviço público adequado, não gera oportunidades para a massa da população que precisa do Estado, que precisa de um Estado eficiente, ela prejudica o servidor público, que hoje não tem condições adequadas de trabalho, que não tem o devido reconhecimento, valorização e capacitação.
e, portanto, nós precisamos definitivamente de uma máquina que seja, um modelo operacional que seja mais eficiente e que permita, assim, que esse país funcione com um Estado eficiente e com um Estado que preste o serviço que a população espera dele, principalmente nas áreas básicas de educação, saúde e segurança e, obviamente, na execução de políticas públicas, na formulação de políticas públicas. E da forma como nós operamos hoje a máquina pública, isso é absolutamente impossível, como se demonstram todas as evidências, mostram todas as evidências que a gente pode reunir e discutir aqui ao longo do debate. Muito obrigada, doutora Ana Carla. E eu passo a palavra agora ao doutor Eduardo Moreira. Olá, Vera. Olá a todos e todas que participam dessa conversa, seja aqui na mesa, seja assistindo. Eu dou aqui meus parabéns a todos os servidores e servidoras públicos. Eu não me canso de dizer que só esse nome já diz muito, né? Alguém que resolve dedicar a sua vida a servir e a servir ao público, a todos, né? Então, acho, enfim, um dos ofícios mais nobres que existe, o de servidor e de servidora públicos. Eu começo dizendo que é difícil participar de um debate sobre essa reforma administrativa, tendo passado a maior parte da minha vida na iniciativa privada, né? Quando eu discutia a reforma da Previdência, você tinha ali uma questão mais matemática e uma questão de seguridade social que estava sendo discutida. Aqui a gente tem a discussão sobre a lógica de um sistema que tem que funcionar diferente da iniciativa privada, né? Eu trabalhei a vida inteira em banco, então eu consigo entender muito bem a cabeça de Paulo Guedes e das pessoas que estão ao redor dele. Por acaso, já trabalhei até no mesmo banco, no mesmo período de Paulo Guedes, quando as pessoas começam a falar de avaliação de desempenho, de que temos que ter metas, se não tiver a meta vai ser demitido e assim a gente vai aumentar a produtividade. E isso talvez funcione, tem pessoas até que argumentariam contra, mas talvez funcione na iniciativa privada, onde o objetivo de uma empresa é vencer as outras empresas, onde o objetivo de uma pessoa é se destacar frente aos demais. Mas eu lembro que quando uma pessoa ganha um bônus muito grande no banco, é porque essa pessoa conseguiu um lucro muito grande para o banco, e muitas vezes esse lucro muito grande do banco significa o prejuízo de muitas pessoas que fizeram negócio com o banco, ou seja, ele conseguiu vencer todos os outros competidores. Na iniciativa pública, no serviço público, o objetivo não é vencer os outros, é que todos possam vencer. Não é se destacar, é aparecer o mínimo para que as pessoas possam aparecer o máximo, exercer suas vocações. Então, eu realmente acho que discutir reforma administrativa sem ter a maior parte da mesa discutindo, sendo de servidores e servidoras públicos que conheçam a fundo as carreiras, as especificidades e a lógica do serviço público, é algo que não tende a funcionar. E quando a gente vê essa PEC que está sendo discutida, em primeiro lugar, a gente vê que isso não está acontecendo. Eu tenho participado de alguns debates e a reclamação que parece ser a constante em todos os debates que eu participo é que os servidores e servidoras não foram chamados para poder bolar isso que ia ser proposto, e isso até justificaria o fato do que está sendo proposto não conversar com a realidade do serviço público. E é até curioso, porque eu ouço de servidores e servidoras públicos o fato de que existe muito a ser melhorado no serviço público. Na atividade meio, que é a atividade essa mais burocrática, essa que pode ser modernizada, essa que pode ser mais eficiente, mas essa que também é necessária e que tem características diferentes também até para a proteção do serviço público, das atividades meio, da atividade privada, das empresas privadas, mas que existe muita coisa para ser melhorada. Nenhum servidor e servidora pública acham bom você ter 300 carreiras, 2.200 cargos no serviço público. Eles acham que isso tem que ser melhorado. Eles acham também que você deve criar mecanismos para diminuir essas desigualdades. Vamos lembrar
que as desigualdades de gênero, de raça, etc., são menores no serviço público do que na iniciativa privada. Vamos lembrar que na iniciativa privada, um estudo que a B3 fez, porque é obrigado, as empresas que fazem parte da B3, elas são obrigadas a divulgar a remuneração dos seus CEOs e dos seus funcionários, mostra que as remunerações dos CEOs elas chegam a ser 600 vezes a remuneração média dos funcionários da empresa. Isso não acontece no serviço público, mas existe uma desigualdade que tem que ser combatida no serviço público, não há dúvida disso. Agora, essa proposta, primeiro, numa exposição de motivos, ela não conversa com o que está sendo falado pelo governo. A gente vê Paulo Guedes falando que vai economizar 300 bilhões, e a gente vê na exposição de motivos, na página 19, ele sendo categórico, dizendo que essa proposta não tem nenhum resultado financeiro orçamentário. A gente vê as pessoas na narrativa dizendo que isso vai acabar com privilégios, e as pessoas imaginam que aqueles juízes que ganham fortunas, os parlamentares, etc., vão parar de ganhar aquelas fortunas acima do teto. E a verdade é que a proposta não inclui os membros de poder, a proposta não inclui os militares, aliás, mais uma proposta que não mexe em nada nos militares, em absolutamente nada, né? Então, fica difícil a gente estar debatendo sobre uma proposta que as pessoas estão vendo de uma maneira absolutamente diferente. A gente parte de dados diferentes. Até os dados que estão sendo divulgados não batem. Isso acontecia muito na reforma da Previdência também. A CNI divulgou dados, aí você vê a FENACAT divulga dados completamente diferentes, você entra no Banco Mundial, no FMI, os dados não batem com o que eles mostram como sendo do Banco Mundial e do FMI. Então, assim, é uma proposta que eu acho que está sendo discutida de maneira errada, em cima de dados que não batem, sem a participação dos servidores e das servidoras, e demonizando pessoas que, enfim, prestam serviços essenciais à nossa população e nunca deveriam estar sendo demonizadas. Se você pega o servidor público do Nordeste, ele ganha em média doutor. R$ 1.300. R$ 1.300. O servidor público do Nordeste ganha em média R$ 1.300. Poxa, será que é esse que tem que ser demonizado? Que leva o serviço de saúde onde ninguém quer ir? Que dá aula onde ninguém quer ir? Ou será que quem a gente deveria estar lutando para impor o teto, por exemplo, aliás, uma medida em tese simples, que a gente não conseguiu fazer na reforma da Previdência e não está conseguindo fazer agora? Será que esse que não está nessa reforma é o que as pessoas acham que está sendo combatido? Então, é uma reforma, para mim, que, enfim, está sendo discutida em cima de dados que não se encontram por pessoas que não entendem do serviço público e que podem mudar a situação de atendimento da população inteira brasileira. Muito obrigado, doutor Eduardo Moreira. Agora eu pergunto se o diretor executivo, Ariel Gael, deseja fazer alguma pergunta, também se Renato Cantoni quer fazer. Vera, eu queria registrar também a presença do deputado Kim Kataguiri, agradecer, se você puder passar a palavra para ele fazer as introduções iniciais, tal, pode ser? Ok. Bem-vindo, então, deputado Kim Kataguiri. É um prazer tê-lo aqui conosco. Nós fizemos uma introdução falando sobre as diferenças entre o que pensa o servidor e o que pensam alguns críticos e analistas, e eu gostaria que o senhor fizesse a sua exposição em 5 minutos, e já começo com uma provocação que a gente pergunta como, diante de tantos dados que não batem, como acabou de falar o doutor Eduardo Moreira, e diante da realidade que a gente tem de necessidade do serviço público para atender a população que mais precisa, como, depois de uma reforma, caso não seja bem feita, como os parlamentares vão prestar contas à população se a população não tiver o serviço que ela merece. Como isso vai acontecer depois? Porque a gente, quando fala em reforma administrativa, a gente não fala só hoje, não. Fala também do futuro, do que vai acontecer. Então, eu gostaria que o senhor fizesse a sua palestra de 5 minutos, por favor. Obrigado, Vera. Primeiro, peço desculpas pelo atraso. É um período eleitoral, um período complicado para a classe política como um todo. Infelizmente, Vera, acho que, de uma maneira geral, independentemente da qualidade do serviço público, os parlamentares e os gestores públicos, os responsáveis pelo serviço, né, os secretários, os prefeitos, os governadores, o presidente da República, sempre conseguem dar um jeito de escapar
da responsabilização por defeitos, seja na legislação, seja na gestão desses serviços. Eu acho que o primeiro ponto a ser colocado é que a reforma enviada pelo governo vem no momento inoportuno. Vem no momento inoportuno porque o governo primeiro havia prometido enviar uma reforma tributária logo depois da aprovação da reforma previdenciária. Não aconteceu. Até agora, o que a gente tem é um atraso de 1 ano no envio, né, do que o ministro Paulo Guedes havia dito que enviaria em 1 semana, demorou 1 ano para enviar, 1/3 de reforma tributária. Antes da tramitação da reforma tributária, o governo já envia uma reforma administrativa, com já a costumeira falta de diálogo com o parlamento, né, falta de consultas públicas, de audiências públicas, etc., que já tem sido marca desse governo, e também com uma série de deficiências, mesmo para mim, que sou um liberal, um crítico do setor público e do gasto público no Brasil, vendo, e eu me inspiro muito no estudo do economista Ricardo Paes de Barros, né, que eu acho que é insuspeito, né, de ser um liberal que só pensa em lucro, ou só pensa nos bancos por ser o arquiteto do Bolsa Família, que é um programa bem sucedido, que demonstra que nos últimos 15 anos, né, no setor privado, a desigualdade social diminuiu, né, o coeficiente de Gini diminuiu, já no setor público ele aumentou. E mesmo o sistema tributário brasileiro é um sistema que penaliza mais o mais pobre, né, e onera muito menos o mais rico. Então, toda a estrutura estatal, mesmo eu sendo um crítico de toda a estrutura estatal, toda a estrutura administrativa, dos benefícios e dos salários, né, da elite do funcionalismo público, do qual eu faço parte, e membros do Ministério Público e do Judiciário, mesmo sendo crítico de tudo isso, eu vejo deficiências muito graves na reforma enviada pelo governo, que pretensamente deveria acabar com os privilégios, mas como já foi até colocado aí pelo Eduardo, não mexe no topo da cadeia, né? Não muda 1 milímetro vencimentos, por exemplo, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. 9 recebem acima do teto de gastos, 9 recebem R$45 mil por mês e apenas 3 recebem abaixo do teto, né? Isso sem falar nos próprios deputados, né? Que muitas vezes quando eu coloco, deputado também não pode receber acima do teto, né? Vem uns colegas me perguntarem, mas a gente não recebe acima do teto, né? A gente não tem os mesmos auxílios, né? As mesmas indenizações que o Judiciário e que o Ministério Público. Só que eles se esquecem do auxílio mudança, né? Que é o salário extra que o deputado recebe, tanto no início como no final da legislatura, ele morando ou não em Brasília, ele sendo ou não reeleito. Então, os deputados também têm recebimentos acima do teto de gastos, acima do teto constitucional, né, do teto remuneratório, e isso não é mudado na reforma administrativa enviada pelo governo. Mas, né, uma das principais críticas que o ministro Paulo Guedes faz, que eu também faço, a setores do serviço e do funcionalismo público, é o problema de falta de eficiência, de efetividade, do serviço público não chegar na ponta do cidadão, ser mal prestado ou não ser prestado por alguns servidores, né, não por todos, muito longe de ser a maioria, que ou não trabalham ou trabalham mal. Isso poderia ser regulamentado, isso poderia ser não solucionado totalmente, mas em parte, pela regulamentação da análise periódica de desempenho, né, que já foi colocada aí na nossa Constituição pelo Bresser, né, sequer pode ser acusado de ser um dispositivo de direita, de ser um dispositivo liberal. Análise de desempenho, inclusive já tive com vários presidentes de sindicatos, inclusive com da Polícia Federal e também da Receita, concordam com a análise periódica de desempenho, né? Que o desempenho do servidor seja avaliado de tempos em tempos e que aquele servidor que não tem um desempenho suficiente, não atenda bem a população, seja mandado embora, ou que aquele que não trabalhe seja mandado embora e que aquele que trabalhe, cumpra a sua função, seja valorizado como deve ser, como deve funcionar, justamente para que a gente garanta que na ponta a população mais pobre, que mais precisa do serviço público, seja bem atendida. Só que nem isso a reforma ataca, né? Pelo contrário, faz uma confusão, cria uma série de carreiras sem estabilidade, como se a estabilidade por si só fosse uma coisa ruim. Não, na verdade, a estabilidade surge num período pós-ditadura para blindar, né, os servidores públicos
de perseguições políticas, né, de você mudar o governo e mudar todos os servidores, que não é o objetivo, né, as carreiras não foram feitas para serem todas cargos comissionados, os cargos comissionados e as funções de confiança têm a sua importância, mas a gente não pode ter o Estado inteiro sendo feito por cargos comissionados e cargos de confiança. Não precisa acabar com a estabilidade. Deputado, um minuto. Basta analisar, obrigado, Vera, basta analisar o desempenho desse servidor para saber se ele está cumprindo ou não com a sua função. E, para mim, o que realmente deveria ser atacado numa reforma administrativa seria, primeiro, fazer uma reforma para os atuais servidores, né? Também não adianta nada fazer para os futuros, porque os futuros, sabe-se lá quando a gente vai poder chamar novos concursos públicos, porque a penalização, né, o gatilho do teto de gastos é justamente a não realização de novos concursos. Então, fazer para novas carreiras é a mesma coisa que não fazer nada, pelo menos para os próximos 5, 10 anos. E atacar o topo, a elite do funcionalismo público, que, infelizmente, sistematicamente, o Estado brasileiro tira o dinheiro do mais pobre e dá para o mais rico, seja por meio de altos salários da elite do funcionalismo público, seja por meio de renúncias fiscais, seja por meio de subsídios. Muito obrigado, deputado. Antes de passar a palavra para os diretores do SINDI-MPU, eu gostaria também de fazer uma pergunta para o senhor. Quando se fala em elite, em altos salários, a gente está falando também dos parlamentares que não são servidores concursados, mas que foram eleitos pelo povo e não necessariamente prestam o serviço que o povo deseja. Então, assim, diante desse quadro de redução de gastos, será que os parlamentares estariam também dispostos a reduzir os seus próprios salários e contribuir com o ajuste fiscal? Não estão, mas deveriam, viu, Vera? Eu não tenho dúvida nenhuma de que não só a redução de salário de parlamentares, mas também acabar com auxílio moradia, acabar com auxílio mudança, acabar com o uso de cota parlamentar para aluguel de carro, para gasolina, né? Esses gastos que fazem com que, muitas vezes, gastos pessoais do deputado, ou acabar com cota parlamentar para alimentação, né? Muitos gastos que muitas vezes são pessoais dele, ou mesmo se são do exercício da atividade parlamentar, dá muito bem para o deputado pagar o seu próprio aluguel, o seu próprio carro, sua própria gasolina com o salário que tem, inclusive cortando o salário que tem. Eu, pessoalmente, né, dou 20% do meu salário desde o início do meu mandato, todos os meses, pago o meu próprio aluguel, pago meu próprio carro, pago minha própria gasolina, e todos poderiam fazer exatamente a mesma coisa, porque alguns acusam, falam, não, mas aí não dá para exercer bem o trabalho. Não. Eu desafio, né, um parlamentar que tenha entregado mais relatórios do que eu, que tenha no primeiro mandato aprovado mais projetos de lei em plenário do que eu, que tenha aprovado nas comissões mais relatórios do que eu. Então, o trabalho da assessoria técnica, tanto da comissionada como da concursada da Câmara, basta para que o parlamentar exerça o seu mandato e a sua principal função, que é legislar, não é inaugurar obra no Estado, com o presidente, com o governador ou com o prefeito, com excelência. Ele não precisa de todos esses privilégios para exercer a sua função. Infelizmente, Vera, não é o pensamento da maioria. Muito obrigado, deputado, mais uma vez. Gostaria de saber se o Ariel eventualmente quer fazer alguma pergunta, algum questionamento. Não, só trazer, Vera, essa fala do deputado muito me impressiona, né? E o deputado fala isso muito bem, mas essa questão dos membros dos altos poderes, né? Por exemplo, a gente tem o Tiago Mitraldi, que é o relator, né, e preside uma das frentes aí com relação a essa PEC. Ele apresentou uma emenda que incluía a questão dos servidores que se afastam por 3 meses, né, para disputar mandatos eletivos, né, e continuam recebendo sua remuneração. Se ele não for eleito, ele volta, né? E o que é engraçado que em época de eleição, e o deputado entrou aqui falando que realmente está num período difícil de eleição, por exemplo, os deputados federais, né, que têm mandato, eles também se afastam dos seus mandatos para disputar prefeituras, né? A gente tem 2 casos que eu conheço muito bem, tem outros, obviamente, né, lá em São Paulo, a deputada Joyce Hausmann, que está afastada do cargo disputando a prefeitura, e não se afastou, né, obviamente, continua recebendo sua remuneração, continua recebendo seus 111 mil de verba de gabinete, continua tendo seus gastos com o parlamento, né, ali com o seu gabinete aqui no Congresso Nacional. Enfim, eu acho que o servidor público, mais uma vez, ele é pego como bode expiatório mesmo. Eu acho que a reforma, ela não foi dialogada com a classe de trabalhadores, ela parte de um princípio que ela está totalmente fora da realidade, ela foi elaborada, gestacionada por pessoas que não conhecem, como o Eduardo Moreira realmente colocou aqui, não conhece a realidade,
do que é ser e do serviço público do Brasil. Né? A gente falar, por exemplo, como que tinha lá na proposta, que servidores públicos têm 60 dias de férias, que servidor público ainda tem licença, depois de 5 anos, aquela licença que eles tiram, né, que era a cada 3 meses, me fugiu o nome técnico aqui, que isso já são realidades que... Isso, a licença prêmio, obrigado, Kim. A licença prêmio, isso é uma realidade que não existe mais faz muito tempo. Os 60 dias de férias, todo mundo sabe que é para juízes, que é para desembargadores, promotores, servidor público hoje, exceto aqueles servidores que trabalham com raio-x, né, a questão de elementos químicos, né, e professores, que mais justo que se tenham 60 dias de férias, porque eu acho que ninguém aqui que é servidor público, que foi igual a Ana, sabe a realidade do que é você dar aula 8, 9, 10, 12 horas do seu dia para salas lotadas com 40 alunos, entendeu? Então, é essa divisão que a gente tem. Qual tipo de servidor público a gente fala quando coloca todo mundo no balaio, né? E fala, servidor público, e está todo mundo no balaio lá. O servidor público lá, o da pontinha da prefeitura lá do interior, que ganha R$ 1.200, porque, às vezes, um salário mínimo, porque não pode pagar menos que um salário mínimo, né? Por causa da Constituição, né? E aí a gente coloca a elite dos servidores públicos. Então, é essa reflexão que eu deixo aqui para os debatedores, né, com relação a essa questão de colocar todos os servidores públicos no mesmo balaio, sendo que a gente tem diversas categorias de servidores públicos, né? Mesmo se a gente for, por exemplo, a realidade do Ministério Público da União, a gente tem 3 níveis de carreira e tem os membros lá, entendeu? Então, era essa reflexão, e eu queria ver se o nosso colega Renato Cantoni tem alguma coisa a acrescentar. Eu queria até fazer alguns comentários também, quando for possível. Com certeza. Primeiro, antes de eu comentar, eu acho que quem ainda não falou foi o Bruno. Quero abrir a palavra para o Bruno primeiro, Ana Carla. Daí a gente fala na sequência. Doutor Bruno. Primeiro, queria agradecer ao convite para poder participar de mais uma live aqui com vocês, servidores do Ministério Público. Agradecer a presença de todos que estão aqui com a gente, Eduardo, Ana, o Kim e a Vera como mediadora, que já tem uma vasta experiência nisso daí. Então, primeiramente, agradecer a vocês ao convite. Aproveitando também aí ao público que está nos assistindo, que a grande maioria são servidores públicos, parabenizar pelo dia de hoje. Como o Eduardo disse, eu acredito que são pessoas que se dispuseram a prestar um serviço ao público, né? Eu vejo como também uma das profissões mais belas, e boa parte das vezes, como já bem dito, bem explicitado aqui, não são os que recebem altos salários. Eu advogo, além dos servidores do Ministério Público, eu tenho um sindicato de servidores das cidades municipais aqui de Volta de Brasília, onde a grande maioria recebe complementação do salário mínimo, porque o início da carreira começa em R$ 750, não tem a boa parte de regulamentação do auxílio alimentação, passa uma situação extremamente complicada, extremamente atípica, com código da desigualdade interna. Posicionamentos que foram trazidos aqui quanto à reforma administrativa citada. Eu acho que a reforma administrativa ela é um fato, ela está posta à mesa, ela vai ser aprovada. Agora, como vai ser aprovada, eu acredito que tem que ser o grande debate, corrigir hoje os pontos em que se tem essas contradições. Nós temos uma reforma administrativa apresentada que, para mim, é extremamente absurda. Fatos aqui, como já citados pelo Adriel, eu até cito que os professores, até a lei deles traz 30 dias, eles têm a possibilidade, nesse período do afastamento de férias, eles aproveitarem também, mas eles deveriam sim continuar exercendo suas atividades. Quem tem uma tipicidade aí sim é o pessoal do raio-x, que tem 20 mais 20, só que a limitação desses 30 dias de férias, aposentadoria compulsória, licença prêmio, para mim são pontos em si que quando está posto na reforma, para mim ela é uma intenção mais de trazer como foi até citado pelo deputado Kim, uma ideia de demonstrar à população algo, mas não tocar nos altos cargos. Exemplo, a pessoa vai ver e fala assim, poxa, agora não vai ter mais os 60 dias de férias, o cara agora, quando fizer algum crime, ele não vai ser mais aposentado como punição e receber o seu salário integral quando ele tiver vitalicidade. Só que isso daí não atinge quem está hoje dentro da reforma administrativa. Quem atingiria não está sendo posto dentro da reforma. Lógico, existe a possibilidade, a intenção de que entre, sim, essa condição e aí tem até, se não me engano, já foi apresentado para poder incluir membros dos poderes, aí, os próprios membros, juízes, os membros do Ministério Público que recebem acima do teto, e aí nós temos
Quem não assiste, né, aquela chamada do Fantástico, quando traz os altos salários do final de ano, quanto que recebe um membro do Ministério Público, os maiores, os juízes. Então, eles não são atingidos. Além disso, nós temos diversos outros pontos da reforma que eu sou extremamente crítico, não voltado apenas para a parte de servidores públicos, o superpoder ao presidente da República de extinção de autarquias por decreto, e aí, com todo respeito ao presidente que nós temos aí, é uma pessoa que hoje, para mim, se passar isso daí amanhã, ele xinga o IBAMA, porque o Ministério do Meio Ambiente ele já trabalha com a economia. Então, nós temos uma situação extremamente esdrúxula. Além disso, nós temos a terceirização da atividade meio, possibilidade do carro-comissionado para atividade meio, que hoje não é possível, que não a terceirização, a atividade de carro-comissionado para atividade meio, que está sendo incluído nessa reforma. Então, eu acredito, como foi dito aqui, muito bem dito, a reforma ela é inoportuna, o momento que ela vem impossibilita o debate, mas é algo que é corriqueiro desse governo, falta o servidor público realizar esse debate interno, também verificar o que pode ser melhorado e trazer. Isso daí são as considerações iniciais, aí a gente vai conversando um pouquinho mais aí, mas agradeço o convite de novo. Perfeito. Posso fazer meus... desculpa, Renato. Ana, eu queria só fazer primeiro, porque daí você vai ficar com... Vou fazer um comentário, na verdade, umas perguntas para que os três possam debater e responder. Deixa eu só dar uma informação, porque Por na favor. minha agenda ficou bloqueado até às 17. Alô? Sem som. Eu Ana, fiquei... Agora vocês estão me ouvindo? Agora Estão me ouvindo? ouvindo. A minha agenda está bloqueada até às 17 horas e eu tenho um compromisso às 17. Então, eu, na verdade, só tenho mais 15 minutos aqui com vocês. Então, infelizmente, bem não sei se houve algum engano do ponto de vista de tempo. Não. Então, eu realmente gostaria de fazer alguns comentários aqui, porque você eu bem tenho rapidinho o já... prazer de discordar com quase tudo que foi dito. E abro a palavra para você. O que me preocupa, acho que já ficou claro aí a posição, né? A posição nossa como sindicato, o Kim não estava naquele momento, agradeço a presença agora. Realmente é justamente isso, essa visão que o que eu vejo, né, inclusive foi uma fala sua, aquela reforma que você falou que tem que atingir os servidores e trazer qualidade de serviço público, trazer melhoria, não é a reforma posta. A reforma posta é uma reforma cheia de defeitos. E você fala, nós temos que construir. Agora, a minha preocupação é como construir uma reforma quando você tem um Congresso que há 22 anos tem o artigo 41 da Constituição para regulamentar a demissão dos servidores, como falou o Kim, e não conseguiram fazer uma lei regulamentar durante 22 anos. E essa reforma prevê que metade dela vai ser por leis posteriores. Vamos levar mais 22 anos? O Congresso vai demorar isso, que em 22 anos, 30 anos para poder fazer a reforma? Então, como que a reforma vai se sustentar se metade dela não vai existir? Porque a emenda constitucional tem vigor imediato. Só que as regulamentações, enquanto não vierem, vai ficar no limbo o STF decidindo pela greve, pela não greve. Então, esse é o maior problema. É como falou o Eduardo, se você for falar com os servidores, como falou o Kim, claro que nós sabemos que tem muita coisa para melhorar e muita coisa tem que ser reformada. Claro que nós não queremos um servidor que ao nosso lado trabalhando, que não produz, porque se ele não produz, eu tenho que produzir o dobro. Eu tenho que trabalhar o dobro para cumprir o que ele faz. Mas não é essa forma como que está planteada. Então, a minha pergunta aqui para todos é como que nesse cenário atual de pandemia, onde não tem audiência pública, onde nós não conseguimos dialogar, onde nós não vamos para a rua, onde o Congresso está enfocado em eleições, como que nós vamos construir essa reforma adequada que o serviço público necessita? Doutora Ana Carla, por favor. Muito obrigada, e como eu disse, né, infelizmente eu vou ter que sair às 17 horas em ponto, mas deixa eu tentar comentar aqui alguns desses pontos que foram colocados aqui. Em primeiro lugar, assim, eu acho que eu estou aqui há exatamente 40 minutos ouvindo, né, vocês falarem, um pouquinho menos que isso, e uma coisa a gente converge, todo mundo está insatisfeito aqui, está insatisfeito com as férias de 60 dias dos juízes, está insatisfeito com o fato de que deputado sai para fazer campanha e continua com todas as suas verbas e salários intactos, está insatisfeito com o fato que a gente tem uma elite do funcionalismo público que ganha demais e tem uma base que ganha de menos, está insatisfeito porque o servidor público hoje vem sendo colocado de uma forma errada, equivocada, ou seja, estamos todo mundo insatisfeito. Nisso eu não tenho a menor dúvida que a gente concorda. Outra coisa que a gente concorda, deputado Kim, que bom que nós temos o Congresso Nacional aí, e o senhor vai liderar, junto com o deputado Thiago Mitrô,
as discussões sobre a reforma administrativa e vamos melhorar essa proposta, porque para mim é muito surpreendente a gente dizer que não tem diálogo, que a proposta é ruim, ela está no Congresso Nacional, que é o fórum de debate, que é o fórum que representa essa sociedade, bem ou mal, bons ou ruins, são os senhores que têm a legitimidade que nenhum de nós aqui temos. Então, é a sociedade que vai moldar essa proposta. E o diálogo se dá a partir daqui. Se o governo dialogou, se não dialogou, a proposta está colocada para que haja diálogo. Existe uma frente parlamentar em defesa do serviço público, muito bem representada pelo deputado Israel, que deve ter protagonismo, juntamente com a frente parlamentar da reforma administrativa. Essas coisas têm que andar juntas, elas têm que ser construídas. E ninguém está aqui falando que essa vai ser uma proposta que vai ser aprovada daqui 3 meses, 4 meses. Essa é uma proposta que levará anos para ser regulamentada e para ser implantada. A gente está falando de uma mudança, inclusive, do ponto de vista cultural. Então, até aí a gente concorda. Agora eu vou fazer algumas observações aqui. Avaliação de desempenho. Realmente, Renato, a gente está lá há 40 anos. Agora, me desculpem, o Sindicato de Servidores Públicos tem uma grande responsabilidade na não regulamentação do artigo 41. Então, vamos fazer aqui uma meia-culpa, vamos todo mundo aqui entender. Eu tive a honra de trabalhar muito próximo ao Congresso Nacional durante muito tempo, e eu sei da força que o Sindicato de Servidores Públicos tem e a pressão que se faz dentro do Congresso Nacional. Então, se ela não foi votada, não foi porque o deputado cruzou o braço, não. Não foi porque o senador cruzou o braço, não. Porque o Sindicato de Servidor Público estava lá dia e noite não querendo que ela avançasse. Eu participei de audiência pública de regulamentação do 41 e vi a mobilização. Então, se concordamos que temos que regulamentar, vamos embora, não precisa esperar o governo, não precisa esperar a emenda constitucional, não. Tem proposta lá que pode ser trabalhada, melhorada e aprovada. Segundo, a questão da estabilidade, concordo. Não tem nada que mexer com estabilidade, eu acho que o governo errou nesse ponto, não precisava, eu acho até que a gente vai ter que discutir isso em algum momento. Mas começar por aí, para mim, também foi um erro. Até porque, como é que vai ser esse vínculo de experiência, como é que tem que limitar, o deputado Thiago Mitrô também tem uma proposta de emenda sobre isso, tem que limitar, tem que definir critérios de contratação, porque senão a gente sabe que vira uma festa de caqui, vira cabo eleitoral sendo contratado para tudo quanto é lado, no lugar de servidor concursado. Então, vamos moralizar. Isso não significa que não tem comissionado muito bom, muito competente que carregue piano, mas tem que ter critério, tem que ter volumetria, tem que ter uma série de coisas. Outra coisa, deputados não se afastam e servidor se afasta. 2 erros não fazem um acerto. É tudo errado. Então, vamos corrigir os erros? Ou vamos dizer, não, eu não quero que mexa aqui, porque afinal de contas, não está mexendo lá. Mais uma vez, o Congresso Nacional tem a prerrogativa de colocar membros de poderes ali. O deputado Rodrigo Maia tem uma proposta de reforma administrativa no Legislativo. Vamos corrigir os erros. Agora, porque é tudo errado do lado de lá, a gente faz vista grossa no erro do lado de cá? Que isso? Que país que nós queremos? Vamos continuar com esse país medíocre, desigual, que massacra o pobre? Até quando? Finalmente, licença-prêmio. Desculpa, Adriel, não tem no governo federal. Estado e município tem licença-prêmio, tem quinquênio, tem anuênio, tem sexta parte, tem tudo quanto tem incorporação e tudo quanto é esse penduricalho que o governo federal não tem. E está quebrando por conta disso também. Finalmente, colocar todo mundo no mesmo balaio. Eu sou a primeira a sempre dizer, isso aqui não se trata de uma discussão de salários, que o servidor público ganha muito, e de generalizações. Nós temos, mais uma vez, uma desigualdade gigantesca no serviço público, uma massa de servidores públicos que ganha mal e que precisa de uma máquina que funcione e valorize esses servidores. Mas não adianta a gente ficar só mirando no topo e dizendo essa reforma não coloca o topo, vai massacrar o servidor embaixo. Bota o topo na reforma, para permitir, inclusive, que a gente arrume a base, porque senão nós vamos continuar quebrando. E aí, finalmente, então, para finalizar aqui, Vera, me dá 30 segundos. Não adianta bloquear o debate agora. Porque se bloquear o debate agora, nós vamos continuar na situação que nós estamos. E vocês mesmos
estão aqui há 40 minutos falando que a situação está ruim. Sem uma reforma, só vai piorar, porque o topo vai continuar ganhando bem, vai continuar furando o teto, e o servidor lá na ponta, que é o que eu falo, o servidor lá na ponta que é contra a reforma está trabalhando contra si mesmo. E eu acho que é hora dos sindicatos fazerem uma meia-culpa, fazerem uma reflexão e ajudar a avançar, e não a manter o retrocesso que a gente vive hoje. Muito obrigado, doutora Ana Carla. Espero que a senhora fique com a gente mais um pouquinho. Queria saber se o doutor Eduardo Moreira pode falar alguma coisa. Eu não entendi muito, enfim, mas respeito, né, a esses comentários, pelo menos o tom da economista Ana, né, porque, enfim, o fato da gente criticar essa reforma, eu fui chamado para cá hoje para ler o que era a reforma e fazer minhas críticas em relação à reforma. O que eu falei é que a reforma, do jeito que está, não demonstra, mesmo citando ali na exposição de motivos, os relatórios onde ela se baseou, não demonstra um embasamento que me convenceu, ela deixa vários pontos abertos para serem definidos depois, que são pontos absolutamente importantes para mim, trata a questão da avaliação de desempenho, que é super importante, e eu acho que existe uma boa parte do funcionalismo público que concorda com isso, mas trata de uma maneira absolutamente aberta, e se você não tomar cuidado, isso pode prejudicar a lógica do serviço público, se feito da maneira correta, pode ajudar o serviço público. Eu até estou surpreso assim, com a fala do deputado Kim, as pessoas falam muito, pô, você vai debater com o Kim, etc. Eu concordo muito mais do que eu imaginaria com o Kim, e eu vejo no Kim assim, uma intenção muito positiva. Eu já, enfim, trabalhei mercado financeiro 20 anos sendo sócio de banco, então eu já tive uma cabeça muito liberal também, entendo esta lógica e honro muito assim, a motivação que o Kim demonstra aqui de buscar isso, numa atividade fim, uma eficiência maior, uma eficácia maior, porque eu vou te ser sincero, a minha maior preocupação é o seguinte, beleza, vamos privatizar, sei lá, a saúde, vamos privatizar a educação, vamos diminuir todo esse atendimento que é feito hoje numa estrutura ineficiente. E aí? E no dia seguinte? E até os mercados encontrarem um equilíbrio? Como é que fica quem precisa desse tipo de serviço? Essa é a minha maior preocupação, que era uma preocupação que eu tinha na reforma da Previdência. Como é que é o amanhã, quando a gente implementar isso? Como é que é o amanhã, quando a gente reduzir jornadas? E sabe-se lá de quem que estamos falando de reduzir jornadas? Estamos falando de reduzir de médicos? Será que o problema dos médicos no país hoje é falta de meta? Se você for conversar com um médico do SUS, será que ele não está com a produtividade que ele poderia ter se ele tivesse uma meta mais ambiciosa? Ou será que o cara já atende 50 pessoas por dia sem o menor tipo de estrutura? Então, assim, eu vejo, primeiro, esse debate como, sim, sendo importante fazer uma crítica contundente a essa reforma que foi apresentada. Sim, deveriam ter sido ouvidos, na minha opinião, parcelas da sociedade que não foram ouvidas para a gente partir de um momento diferente, até porque se você parte de um momento melhor, você tem menos atrito na discussão e você economiza tempo e esforço depois, e até você consegue mais conquistas no sentido de aprimorar o serviço público, etc. E eu acho que para frente... E eu acho que para frente a gente tem que pensar nesses pontos que a gente tem em comum, que parece ser essa correção desses privilégios que são absolutamente indevidos e injustos no país tão desigual como o nosso, mas também fala o seguinte, como que a gente vai melhorar o salário médio desse servidor público que ganha R$ 1.300 no Nordeste? Falar não só sobre a demonização e o corte, mas também sobre a valorização, que isso não tem absolutamente nada nessa reforma, nem para ser definido em lei complementar. Muito obrigada. Não sei se a gente ainda tem tempo para alguma intervenção dos diretores. Temos tempo? Vera, eu gostaria de abrir um parênteses aqui. A gente está com a Ana, que precisa sair às 5. Gostaria de perguntar para o deputado Kim se ele consegue ficar mais um tempinho, o Edu ficar mais um tempinho, que a gente poderia ir com a live até uns 10, 20 minutinhos a mais. A gente combinou 1 hora, Kim, se você puder ficar um pouquinho mais com a gente, eu não sei qual que é a tua agenda, eu preciso ouvir os colegas participantes e deixar a Ana se despedir. Exatamente, eu vou só então sair aqui e deixar vocês. Muito obrigada, obrigada a todos.
Obrigado, Ana. Obrigada, Vera. Um prazer estar aqui com vocês e vamos em frente. Nós já estamos fazendo o debate, olha só, que já é fantástico, porque É começou importante. todo mundo discordando, todo mundo já começa a convergir em alguns pontos. É isso que é o debate. Então, vamos adiante. Mais uma vez, super obrigada pelo convite de estar aqui com vocês e poder expor aí as minhas ideias. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, doutora. Obrigado, doutora. E gostaria de lembrar, antes de passar a palavra, que a live está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook do SINDI-MPU. Eu gostaria muito de ouvir, né, o deputado Kim, de todas as afirmações que, como uma contraponta ali, né? Eu consigo ficar mais 10 minutos, mais 20 aí vocês me quebram, mais 10 eu consigo. Mais 10 eu consigo. Olha, eu acho que do que foi colocado aqui, né, eu não tive discordâncias, tive muito menos do que eu achei teria de discordância, né, porque eu agora, um dos meus maiores esforços agora é de conseguir assinaturas necessárias para apresentar 4 emendas, né, que eu tenho chamado aí de emendas anti-privilégio à reforma administrativa, que buscam justamente incluir os membros dos poderes, né, de vedar, de dar uma interpretação. Assim, a Constituição já é clara em relação ao teto remuneratório do serviço público, né? O Supremo escolheu, né, permitir os supersalários, mas a intenção de uma das emendas é justamente bloquear toda e qualquer remuneração, indenização de qualquer natureza, né, que ultrapasse o salário do presidente do Supremo Tribunal Federal, né, do ministro do Supremo Tribunal Federal, e incluir, né, os membros dos 6 poderes na reforma, acabar com as férias de 60 dias para deputados, para juízes, para promotores, enfim, colocar o topo da pirâmide mesmo na reforma administrativa. Acho que o debate, né, sobre a reforma poderia ter sido, como o Renato colocou inicialmente, né, boa parte do debate da reforma administrativa poderia ter vindo na forma da regulamentação da análise periódica de desempenho, né? O Poder Executivo podia ter mandado no ano passado, né, com um pedido de urgência, aprovar com a maioria absoluta, né, 50% mais 1 do total do quórum, e bola para frente. Agora, do jeito que o governo apresentou, me passa a mensagem de que o governo não quer aprovar nada. Primeiro, pela demora em ter enviado a reforma administrativa, né? Era semana que vem, essa semana que vem demorou mais de um ano. Depois, aí esqueci o nome da economista que estava aqui com a gente. Ana Carla Abrão. A Ana Carla coloca, não, mas eu vi falar sobre falta de debate, né? Mas está no parlamento justamente para ser debatido. Tudo bem. O parlamento é um local correto para você debater as ideias, debater as opiniões, para você ser representante da sociedade, mas um bom governante, um bom poder executivo, dialoga com o parlamento e com a sociedade antes de sequer apresentar a proposta, para que o processo de aprovação seja muito menos conturbado e para que a própria aprovação do texto se viabilize. Porque um texto inicial ruim, como foi apresentado hoje, me passa a mensagem de que a intenção do governo é não aprovar nada. Eu realmente não vejo intenção do governo em aprovar uma reforma administrativa apresentando o texto ruim e confuso como apresentado. Eu não vejo realmente um governo preocupado em melhorar a qualidade do serviço público ou em acabar com privilégio ou incluir membros de poder. Eu vejo o governo mandando qualquer coisa para que o presidente tenha um discurso, para que ele fale, olha, reforma administrativa, você está achando ruim a estrutura administrativa do país? Você está achando ruim o serviço público? Você está achando ruim que tenha gente que receba acima do teto? Eu já mandei lá um texto para o Congresso. O Congresso não aprovou. E não aprovou porque não quis. Para jogar a própria incompetência nos ombros do Poder Legislativo. Essa é a mensagem que eu fico, né, de assistir o governo mandando a reforma, como mandou e quando mandou. Agora, Adriel, por favor. É isso, deputado. Assim, o que a gente preza muito é a figura do concurso público, a figura da estabilidade do servidor público. O servidor público, a estabilidade, eu costumo dizer, não é do servidor, é da sociedade, é o bem da sociedade, para proteger aquele servidor de investidas, né, de maus chefes, às vezes, né, às vezes
no poder executivo, querer que o cara faça alguma coisa errada, e o cara, em nome da sua estabilidade, fala, não, não vou fazer, né? Tem um clássico exemplo que a gente dá do fiscal do IBAMA, né? Nós vemos, né, como eu, pelo menos, tenho essa visão, o concurso público como forma de ascensão social no país. Eu mesmo venho de uma família totalmente muito humilde, né? Ascendi socialmente por meio do concurso público. Então, eu acho que a gente tem que manter, né, essa figura do concurso público, não deixar passar aquela questão daquela flexibilização da figura do concurso. Então, eu queria passar aqui a palavra para os demais colegas para fazerem a intervenção, para a gente ir para os pontos finais e considerações finais. O que eu vejo ali, deputado Kim, Eduardo, colegas, é justamente isso que o deputado colocou. O governo vem mais uma vez jogando a bola, como querendo criar um discurso, demonizando o serviço público e sempre fazendo, colocando todo mundo no mesmo saco. Ana falou, tem sim muitas regalias nos estados. Sim, os estados e municípios têm constituições e têm muitas regalias. E essa reforma vai atingir os estados e municípios por causa das regulamentações que vão faltar? Ou vai ser como a reforma da Previdência que ficou os estados e municípios fora numa negociação final para ser aprovada, para depois, numa segunda etapa, tentar se reformar os estados e municípios? Então, o Serviço Público Federal, ele vem sofrendo reformas constantes, 93, 2003, quando se falou da reforma da Previdência, o servidor público federal já tem plano de previdência complementar há muito tempo. O Serviço Público Federal, na reforma da Previdência, ele já vai ser superavitário daqui a alguns anos, mesmo antes da reforma. Então, sempre se coloca tudo num saco só para uma negociação ou para uma conversa. Então, a nossa preocupação com o sindicato é justamente isso. A estabilidade não é uma estabilidade que garante o servidor, garante o serviço público continuado de qualidade. E sim, tem que haver regulamentação da lei sobre o desempenho, tem que buscar dialogar, porque o servidor público ele não está fechado a entender que precisa melhora. Ele só não quer ser atropelado em uma reforma que pode, como o Bruno falou, que não traz só esses artigos, traz o artigo para você desmontar o Estado e abrir e fechar o órgão que ele queira, o IBAMA, o que queira, ou esse governo ou o próximo governo de plantão. Então, é muito perigoso que isso pode levar depois anos para reverter. Só fazendo um adendo aqui final, o deputado Kim falou que precisa se reformar, né, os deputados, que o salário é suficiente. Nós precisamos realmente de uma reforma política também, não só, pode-se também falar da quantidade de deputados. Então, alguns colegas aqui na live colocam lá que o deputado Kim está na hora de puxar vem para a rua para reforma política realmente. Está na hora da gente voltar as massas a buscar, e assim como o servidor, e agora falo dos sindicatos e dos servidores, nós temos que se unir em um trabalho conjunto para poder entrar na discussão dessa reforma. Então, a gente chama os servidores que entrem no Congresso, entrem lá na página, votem contra a reforma do jeito que ela está, participem dos debates que houverem, dos debates públicos, porque somente dessa forma que a gente vai conseguir mostrar que o serviço, a importância do serviço público, e sim, tem que melhorar a qualidade do serviço público, tem que melhorar as condições do serviço público também. E seria isso da minha parte. Muito obrigado. Agradecer a presença de todos. Agradecendo a presença de todos, também pedindo as suas considerações finais, deputado Kim. Acho que a gente precisa solucionar um problema histórico do nosso país e que acho que se traduz muito na classe política e na elite do funcionalismo público, que é o patrimonialismo, né? Que é você confundir o Estado, né? Confundir a coisa pública com a coisa privada, é você fazer da prefeitura algo pessoal seu, da presidência da República algo pessoal seu, algo um mandato de deputado federal, algo que é seu e que inclusive você transfere para o seu filho, né? Poucas pessoas sabem disso, mas uma das regras do regimento interno da Câmara dos Deputados é que filho de deputado tem prioridade na hora de escolher gabinete, né? Quando chega. Então, é tão arraigado ainda na nossa cultura o patrimonialismo que realmente você passar o mandato de pai para filho.
E isso se traduz muito, né, na verdadeira espoliação, né, no roubo por meio de impostos da população mais pobre, né, com a tributação em cima do consumo, que é transferido sistematicamente para salário de juízes, de deputados, de senadores, de promotores, de empresários que fazem lobby em Brasília e que conseguem renúncias fiscais, ou que não conseguem subsídios ou algum tipo de benefício do Parlamento ou do Palácio do Planalto. Acho que esse é um dos principais problemas que a gente precisa enfrentar no nosso país. Infelizmente, eu não vejo intenção do presidente de combater esse problema, de fazer esse enfrentamento. Primeiro, porque é um enfrentamento difícil, e eu sei bem da pressão que o Ministério Público e que o Judiciário fazem dentro do Parlamento, né, em cima de deputados e de senadores, para conseguirem ou manter ou ampliar os seus privilégios, muitas vezes, inclusive, com falas do tipo: olha, lembra que quando tiver um processo, está lá na nossa mão. Né? Olha, lembra que quando tiver uma ação de improbidade, cai lá, né? O foro foi restrito, né? Não está só na mão do Supremo, não, tá caindo no nosso. Então, inclusive com esse tipo de achaque, infelizmente, a gente tem corporações que mantêm esses privilégios e que só vão ser combatidos quando a gente tiver um presidente da República de fato determinado a enfrentar esse problema histórico, né? Muito obrigado. Muito obrigado, Vera, e todos os debatedores. Deputado Kim, só quero aproveitar a sua palavra finalzinha ali para fazer um esclarecimento, que é que muita gente confunde um pouco do discurso. E quando o senhor fala ali, quando o deputado fala, o Ministério Público e o Judiciário vai e faz esse achaque em cima dos deputados, sim, verdade. A cúpula, os membros do Ministério Público e os membros do Judiciário, porque nós somos servidores do Ministério Público. E sempre quando se fala, por exemplo, que nós vamos fazer um programa, nós estamos sem reposição salarial no Ministério Público há 7 anos. Sem reposição inflacionária. Quando nós vamos falar de salário, aí se pega a conta e se coloca todos os membros junto na conta. E aí faz que a nossa média de salário é muito alta, mas eles são os membros, eles têm 60 dias de férias, eles têm os privilégios, eles têm as prerrogativas, mas o servidor público do Ministério Público Federal, o servidor público do Judiciário, esse está no mesmo patamar de achaque e de pressão e de não ter condição de trabalho. Então é sempre importante isso no discurso, porque isso é uma das coisas que a gente sempre nota, que o discurso sempre coloca tudo no mesmo saco. E a gente precisa começar a trilhar o que é cada um. Perfeito. Muito obrigada. As suas... Sim, deputado, o senhor quer se manifestar? Não, de fato, quem vai lá para Brasília bater em gabinete é juiz e promotor mesmo. Não vejo os servidores, né, A palavra final para o Eduardo Moreira. Tá ok, muito obrigada. As suas palavras finais. Eu queria agradecer também o debate, eu queria agradecer a mediação da Vera, a presença de todos que participaram da mesa, o deputado Kim, a economista Ana, e dizer que é muito importante, né, a gente não cair naquela tentação que é muito fácil de imaginar que tem de um lado aqui alguém que acha que não existe problema nenhum, né, e que a gente deveria manter tudo como está, e do outro lado, alguém que odeia os servidores públicos e acha que não deveria ter Estado. Né? A gente acaba sendo levado a esse tipo de posicionamento na mesa de debate muitas vezes. E é claro que o Kim lembrou bem essa questão patrimonialista, e eu acrescentaria essa natureza patrimonialista, oligárquica, autoritária, né, que a gente tem muito também do tempo da ditadura, que você não sabe com quem você está falando, etc. Então, existe muito isso ainda, e é claro que isso tem que ser combatido. É claro que existem inúmeras novas tecnologias nessa era digital, nessa era onde as inovações acontecem de uma forma tão rápida que podem ser e devem ser incorporadas ao serviço público. Agora, o que eu acho é o seguinte, que onde vai começar a divergir, e isso é papo para vários outros debates, é qual importância deve ter o Estado no próximo momento. E eu, Eduardo, acho que o Estado deve ter, sim, uma importância grande, porque a gente vive num país que é extremamente desigual e no Estado é possível se depositar uma intenção
de maior justiça social, de atendimento, de serviço, etc. O que não quer dizer que o Estado hoje esteja 100% tomado por essa intenção. Agora, eu tenho como dizer que a iniciativa privada está praticamente 100% tomada pela intenção de ser cada vez maior, de consolidar, de ter um lucro cada vez maior. É claro, existem teorias liberais que dizem que se todos buscarem o lucro com, enfim, o seu maior empenho, no final todos saem ganhando. A vida me levou a acreditar que não. A vida me levou a acreditar na importância de ter um ente que faz essa função, que cumpre essa função de impor certas restrições a essas relações que existem entre as pessoas, entre os membros de uma sociedade, e o Estado deve cumprir esse papel através de todas as suas funções. Mas eu, enfim, fiquei assim muito, muito contente com esse debate e agradeço a todos aí por termos tido a possibilidade de tê-lo. Muito obrigado. Acho que a gente está chegando já ao fim do nosso debate. Quero lembrar que está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook do SINDI-MPU e depois estará todo esse debate rico que acaba de acontecer pelo YouTube também do SINDI-MPU. Eu agradeço a todos. A gente chegou ao fim de um debate muito profícuo, que eu acho que vai ajudar muito no debate sobre o que é ou o que deve ser a reforma administrativa. Um abraço a todos e espero encontrá-los em outros debates que seja tão bom quanto esse. Verinha, deixa eu só, antes de você finalizar, tem que ver se o Bruno não quer dar uma última palavrinha final, e eu queria fazer só uma finalização aqui no nome do Então, fique à vontade, por favor. Tá, primeiro, para a conclusão, reforçar o agradecimento, né, principalmente à disposição do deputado Kim e do Eduardo, disponibilizarem estar aqui com a gente para debater um tema nesse horário. Até o deputado já estendeu aí os seus 10 minutos, já está em 15, acredito que vai ficar até os 20 aí. Mas foi muito importante o posicionamento, eu acredito que até para esclarecer muita gente do que está sendo debatido no Congresso, como está sendo. Acho que o ponto crucial que disse, de realmente lá é um local para debate, como a Ana colocou como se todos nós concordássemos com a reforma administrativa, que não está boa. E aí eu vou discordar que realmente nós somos todos que concordamos com a reforma administrativa, o que foi até colocado é que ela está lá, vai ser aprovada, agora depende de como vai ser aprovada, dependendo da alteração, mas a gente já tem até o posicionamento do deputado Kim, que ele também acredita que do jeito que foi enviado, a intenção do governo é não aprovação. Eu tenho essas restrições, porque pelos diversos projetos que são encaminhados aí pelo governo, sempre vejo as contradições. Nós temos uma PEC que foi enviada extremamente absurda, nós vamos questionar o Planalto, ele falou que se quem deveria verificar a incompatibilidade com a Constituição era o Congresso, não eles, e por isso que eles estavam encaminhando, e que tinha que ser aprovado pelo Congresso, tinha que ser aprovado daquele jeito. Aí quando eu vejo um discurso desse do Planalto, aí eu me coloco numa condição de falar assim, olha, será que realmente é isso que eles quiseram encaminhar, achando que aquilo ali era bom, porque a assessoria técnica deles está um caos? Porque para mim chega num ponto desse, quando eu debato uma PEC com um cara que é incompatível com a Constituição. Então, assim, são situações que estão postas, mas eu queria reforçar isso, que a nossa intenção é que, como há essa possibilidade de um encaminhamento da reforma, melhorar. Eu acredito que tem diversos pontos aqui, além de todos esses que nós tratamos, tem diversos pontos nela que são extremamente críticos, extremamente complicados. Eu acredito que isso é de conhecimento de todos. Eu reforcei aquela questão do superpoder, porque na mão do presidente que nós estamos, é aquela coisa, né? Discutiu com os servidores da autarquia, vai lá e xinga a autarquia. O INSS, imagina se num belo dia acorda, manda um decreto de extinção do INSS. Hoje nós acordamos com um decreto para estudar a possibilidade de privatização de partes do SUS, onde a gente está no momento de pandemia, ele me vem com um discurso desse. Então, são situações delicadas que são postas, que eu realmente não sei, em alguns momentos eu me questiono até da situação. Mas a reforma administrativa está posta, nós temos que finalizar esse debate. A intenção do SINDI-MPU aqui com isso daqui é ampliar esse debate, ouvir também o posicionamento dos parlamentares. Até acho que todo mundo aqui se surpreendeu, porque o Kim, quando foi convidado, acredito que era para ouvir também o posicionamento de um liberal nesse ponto, e vem com boa parte com convergências com o SINDI-MPU e com nossa posição. Acredito que hoje os servidores, eles têm um posicionamento distinto dos servidores que a Ana colocou, que antes se brigava para que não tivesse a avaliação por desempenho. Hoje a gente vê a necessidade de avaliação de desempenho porque o servidor bom não quer mais que o servidor ruim esteja do lado para não sobrecarregar. Então a gente tem uma mudança de paradigma. Eu entendo quando a Ana colocou aquelas condições, mas eu vejo aquilo ali
como condições antigas. A gente pode falar disso daí há 20 anos atrás, 10 anos atrás. Hoje, os servidores do Ministério Público, como nós estamos colocando aqui, são 2 diretores que eles entendem a necessidade de alteração de alguns pontos, regulamentação de outros. Eu acho que a gente tem que continuar evoluindo, né? O sindicalismo tem que evoluir em conjunto, reforma administrativa está posta, tem que evoluí-la também para poder ficar palatável e adequar. Acredito que nem nós tratamos aqui, estabilidade não é algo ruim, não é algo que tem que ser debatido, mas nós sempre colocamos que eu acredito que é o bode na sala para todo mundo focar e passar outros absurdos que tem dentro da reforma, como nós dissemos aqui, até a possibilidade do ar-condicionado atingir atividade meio. Então, dentre essas, nós temos diversos outros pontos que eu ia te questionar, mas pela limitação do tempo, eu vou me restringir a isso. Agradeço muito a presença de vocês, agradeço o convite até para poder participar de um debate como esse, colocar minhas posições, e seria isso, minhas considerações finais. Agora, Adriel... É isso, gente. Eu queria agradecer a presença de todos em nome da diretoria executiva colegiada do SINDI-MPU, né, o Sindicato Nacional de Servidores do Ministério Público da União. Falar para o deputado Kim, vou procurar lá no gabinete quando a gente precisar debater alguns pontos. E é isso, o deputado Kim aí falou da questão da burocracia, né, do patrimonialismo. A gente teve outro modelo depois do patrimonialismo que nem chegou a ser um modelo, já veio com a família portuguesa aqui para o Brasil, né? A burocracia e o gerencialismo que foi implementado pelo governo Fernando Henrique, e hoje a gente vê que a burocracia ainda é muito enraizada na nossa administração pública, nas nossas altas cúpulas de poderes aí. Quero agradecer a todos vocês. Obrigado, Cantone, obrigado, Vera, pela mediação, obrigado, Bruno, obrigado, deputado Kim, mais uma vez, obrigado, Eduardo Moreira, tenham todos uma boa noite. E esperamos um próximo debate aí de alto nível para debater sempre com respeito aí sobre reforma administrativa e a PEC 32/2020. Então tá bem, gente. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Um abraço. Obrigado, Eduardo. Tchau, tchau.